agora a gente já praticou. Eu vou pular esse vídeo também, vocês podem ver depois. Agora a gente vai falar sobre uma parte muito interessante, que assim, eu tenho meu projeto, já fiz o meu projeto audiovisual, como que eu vou vender esse projeto? Porque, afinal de contas, a grande graça também é você, além de fazer ser muito legal, muito gostoso, apesar dos perrengues e de tudo mais, é você fazer a sua ideia, o que você quer passar com aquilo, chegar a um número maior de pessoas e também monetizar, porque a gente também vive num sistema capitalista. Mas, enfim, o que nos interessa... Porque a gente também não pode usar de demagogia, né? A gente tem que ser verdadeiro. E isso faz parte. E por que não monetizar uma coisa que a gente fez bem feita? Não se sintam envergonhados de querer valorizar o trabalho que vocês tiveram. Esse é um direito de vocês, sabe? Então, e também, como eu faço isso chegar ao maior número de pessoas possível? Porque se eu estou falando sobre um tema relevante, o que eu quero é mais que esse público tenha acesso. Igual, ele falou ali, eu não tenho conhecimento do trabalho de vocês. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu verba para a gente conseguir fazer uma super gama de comunicação que é necessária em redes sociais. A gente tem um público bacana, um público até grande em nossas redes sociais, só que a gente sabe que precisa de algo além disso para viralizar, né? Então, é muito correr atrás disso. Nós estamos na nossa corrida e a gente valoriza cada etapa dessa corrida. Então, valorizem a etapa das corridas de vocês também. E o pitching é muito bacana, que é o que a Rê falou sobre essa parte de vender isso para algum player. Rê. Então, o que é pitching, né? Hoje em dia, se usa muito pitching, mas é só uma ideia de você apresentar seu projeto com aquele negócio do amor, né? A persuasão. É o que você vai vender. Por exemplo, você vai contar a sua história com tanto amor que ele não vai conseguir contar da mesma forma. Então, o pitching é só você contar o jeito do seu projeto com tanto amor, com tanta persuasão, que eu vou sair convencida que eu tenho que fazer seu projeto. Então, é só uma palavra em inglês que utiliza para persuadir. Mas esse nome, pitching, é tratado por todos os players. Então, quando você vê, tem um festival que vai ter um pitching. Eu sei o que é pitching. Eu vou contar minha história para algum player, para ele entender o que eu quero fazer. É só colocar aquela ideia que a gente fez antes do projeto em fala. Vocês vão fazer o que vocês fizeram aqui, né? Só que vocês vão usar a persuasão, vocês vão usar o tempero a mais. Os players são todos os distribuidores. O que são distribuidores? A Ancine tem classificações. Você pode ser uma produtora independente, uma distribuidora. O que são as distribuidoras? Você tem um canal e você precisa de produtos para exibição. Então, um player pode ser uma TV aberta, pode ser uma plataforma digital como o UOL, pode ser os streams, né? Pode ser Pode ser também, porque agora o YouTube tem o YouTube On Demand, né? Que é uma plataforma paga. É que ainda não caiu nas graças do brasileiro uma produção do YouTube que seja difundido como a Netflix. O Cobra Kai, que agora está na Netflix, inicialmente ele era do YouTube. E o YouTube está meio que descontinuando algumas séries, né? Justamente por causa de não ter tanto público, e aí alguns players também vão lá e já pegam. Tem? Legal. Pois é. Vamos lá. Aqui pode eu não sei se vocês gostam de assistir Netflix ou Amazon Prime, mas se vocês peguem séries, eu acho que a Netflix foi a grande sacada deles é de colocar coisa que o mundo inteiro possa assistir. Então, você tem coisas da Turquia, você tem séries do Japão, da Coreia, isso acessível, dublado.
Entendeu? Esse é o grande problema da Amazon. Eu prefiro o conteúdo da Amazon, mas não tem português. Ah, mas você viu as séries brasileiras que estão na Amazon? Alguns. Uma coisa que vocês, produtores, têm que fazer é consumir audiovisual insanamente, porque isso é repertório para vocês escreverem melhor, sabe? É claro que a nossa realidade de escrita nacional é infinitamente diferente da escrita gringa, mas o contexto em si, como o Júlio deu na aula, é igual, sabe? A gente precisa melhorar nos diálogos, porque os diálogos são truncados. Isso só acontece você assistindo. Tem que melhorar nas condições de cena. Isso só acontece você... Referências. Vocês precisam de referências. Referências estéticas, referências de fotografia, referência de linguagem, referência de como construir um personagem. Isso só vai agregar. Claro que leitura de livro para construção é importante, mas a prática, aplicado na prática, é só você consumir no audiovisual. Então, consumam, assistam, maratonem. Isa. A persuasão. Você lembra até um lance que eu vi do James Cameron, quando ele foi vender Alien? Quando ele foi vender Alien, ele explicou todo o filme, aí no final ele desenhou um S e riscou assim, fez o cifrão. Aí os caras, tipo, nossa, que apresentação. E aí compraram o filme para fazer. Exatamente. E agora vocês vão aprender um pouco sobre como usar esse poder de vocês e desenvolver. Aí como vocês vão fazer a persuasão, né? O que a gente estudou lá? Credibilidade e confiança do orador. Como que você conquista isso daí? Você tem seu projeto, você escreveu o seu projeto. Isso daí depois a gente vai estar disponibilizado para vocês. Não precisa tirar foto, não. Só que aí, isso daí é de vocês, tá? O que vai acontecer? Você já escreveu, você pesquisou, você sabe o que é seu resumo. Então, a credibilidade está ali. Você sabe, né? É por isso que eu falei para vocês, quando vocês estavam discutindo quem vai falar. Se você escreveu, ele escreveu e ele escreveu, os três têm condições de falar. Sabe? E a briga de vocês tinha que ser, eu falo, não é quem vai falar. Definido quem é o orador, para quem que é a sua audiência? Para quem que qual é o player que você quer atingir? Porque você não pode escrever um negócio de infantil e dar para o sex hot. Não tem nada a ver. Como que você vai fazer isso? Você vai pesquisar. Que seu canal que você quer atingir, a sua audiência, que você vai querer atingir, o que ele está fazendo? O que ele quer? O que ele está buscando? Normalmente, os festivais aparecem o que o player está procurando, né? O que ele quer, a linha que ele quer seguir. Mas isso você só vai ter condição se você pesquisar. Então, a sua audiência vai ser importante. E a última, o que você vai falar? Vocês já sabem que você tem na cabeça. Seu projeto está todo na sua cabeça. Você já sabe o que o seu player quer. Como você vai falar? Olha lá. Aquilo que eu falei, conecte. Se você sabe a sua história, você já está conectado com a sua história. Qual que é a sua história? O guri. Estou falando dele, mas eu vou falar de vocês. Qual que é a sua história? É o guri? Por que você quer falar do guri? Porque é a minha realidade. Traz para você, sabe? É sempre importante você trazer para você o que você quer contar para os outros. Por quê? Isso te dá credibilidade e te conecta com a história. Por que vocês querem falar do palhaço dentro de um universo que é de confronto? Que é uma antítese, né? Porque você quer colocar um palhaço que normalmente, fora qual que é o Coringa e o palhaço do Selton Mello, mas normalmente a referência que a gente tem do palhaço
dentro de um universo assim infanto-juvenil, é de risada, é de acolhimento, é de, né, trazer para perto, né? Vocês querem não, vocês querem colocar um palhaço no oposto, de confronto. Por que vocês querem fazer isso? Porque vocês são jovens, vocês estão insatisfeitos com a realidade que está sendo feita, e você quer colocar um palhaço que é a antítese de tudo que você quer contar. Ó vocês já se colocando, ó vocês se conectando. Eu nem sei se é isso que vocês querem falar, mas eu entendi isso. Pode não ser, mas... Um amigo palhaço uma vez me falou, que o palhaço significa isso, a frustração. Só porque como está sendo gravado, se fala assim, ele dá para ouvir. Beleza. É que um amigo, Alexandre, ele é palhaço, faz malabares, bolha de sabão, ele falou que o palhaço nada mais é do que isso, a frustração. Ele provoca o riso, mas ele não faz uma piada, ele é a piada, ele é o que tropeça, é o que cai, o que fica sem calça, né? A gente ri porque aquilo causa humor na gente, mas para ele não, é a frustração dele causando o riso, né? Por isso que a gente pensou nessa... Também. Teve influência também do lugar, na hora que a gente tava pensando a ideia, e meio que trouxe um pouco né? da onde a gente tá para Né? colocar na história. Tá certo, tá certo. Aquilo que eu falei, use os dados e os fatos. Para você é esse o significado? Agora você vai ter que vender esse significado. Porque eu entendo, a minha percepção do palhaço é completamente diferente. Você vai ter que mudar o que eu penso, porque eu não encaro isso que você falou. Como que você vai fazer? Você vai ter aquele negócio de usar as estatísticas para incrementar a sua relevância, é aqui. Você entendeu? Então, o quanto maior de informação, repertório e dados e fatos você tiver sobre o tema que você vai apresentar, melhor você vai conduzir e persuadir quem está te ouvindo. Porque a pessoa que está te ouvindo, ela tem 5 minutos e ela quer que você se foda. Você está consumindo... desculpa, podia falar a palavra? Ai, Jesus. Ai, gente. É a realidade, né? É a realidade. É a realidade. Ô, Lili, me controla. Não, mas é a realidade. A realidade é essa. Ele não está nem aí. Ele não quer escutar você. Agora, se você tem 3 minutos e você tem 5 minutos e em 3 minutos você fez a pessoa prestar atenção, você está no caminho certo. Mas esses 3 minutos você vai ter que usar dados e fatos. É isso que eu falei. São slides um pouco redundantes? São. Mas só para reforçar. Só para reforçar. Ó. Por que você tem que colocar o público dentro do seu projeto? Porque senão você não qualifica quem está assistindo. E aí, se você não qualifica quem está assistindo, você não tem público-alvo. Se você não tem público-alvo, você não tem um projeto. Você tem uma ideia torta que não serve para nada. E é por isso que a gente pediu para vocês escreverem antes, para depois ir no pitch. Então, vocês têm que identificar o que você quer alcançar, colocar o universo que vocês querem alcançar dentro do seu projeto para apresentar. Por que isso? Porque se você for apresentar para a Nickelodeon o universo adolescente, eles estão carentes disso, eles precisam disso. Você já atingiu um primeiro check, né? O seu do palhaço. Você atingiu o primeiro check. A pessoa já está com atenção. Agora você só vai contra-argumentar tudo que você estudou, tudo que você projetou, tudo que você qualificou, que você tem estatística. É o negócio da persuasão. Aí as referências. Aí ele está falando exatamente de um projeto sobre público infanto-juvenil, né? Os Titãs o que ele está falando? Quando eu falei para vocês consumirem o audiovisual, é porque você não vai apresentar para um player uma coisa que ele nunca viu. Agora, se você traz uma referência, olha, eu quero o Titãs e o Big Mouth.
em Santa Catarina. Ele sabe o que é Titãs. E ele sabe o que é Big. Agora, se você for falar assim, os jovens que têm superpoderes em Santa Catarina. Igual, eu não sei se vocês já tiveram acesso à Bíblia do Stranger Things. Posso passar para vocês. Eles colocaram, para o pitch, eles colocaram referências da década de 60 e 70. Eles colocaram aquele Poltergeist e eles colocaram Exorcista. Essas referências construíram o cenário que eles queriam. A pessoa que está, normalmente a pessoa que vai pagar para vocês fazerem um projeto, eles estão pedindo um projeto cru. Ele não está pedindo um projeto pronto. Então, normalmente, o que vocês têm é material gráfico. E esse material gráfico são de referências. Você não tem material gráfico do que você já filmou, porque você não filmou ainda. É o projeto, não é o documentário, não é a produção que você fez, é o projeto. Então, você tem que ter referências também de audiovisual para você dar referências de como vai sair o seu produto. Então, não adianta nada você ter uma coisa mirabolante e não ter a referência que casa. Opa! Quer sentar aqui? Eu sento. Cadê? Pronto. Essa aqui é melhor. E aproveitando o exemplo, no caso, né, do Stranger Things, eles demoraram 10 anos para conseguir alguém que topasse produzir. E, no caso, foi a Netflix e é esse sucesso estrondoso, né? São 10 anos, gente, então não desiste, é a caminhada. Portas dos Fundos também. Porque ninguém quis. Eles foram para o YouTube, bancaram e fizeram. O Six Round também. É. Eles por 10 anos também. Mas aí o que eles fizeram? Eles maturaram esse projeto. Esse projeto está tão perfeito, eles sabem muito bem o que eles vão falar. Não é um projeto que eu falei, eu não sei. Não, eles sabem. São 10 anos construindo. O Mulheres em Série, claro, com uma proporção bem menor. Se você me perguntar o que a gente quer falar, eu sei, porque são 6 anos. 7 anos. Eu sei, porque são vivências. A gente está em cima do projeto. Então, não pense que eu não fui aceito. Mature, escreva, não desista. É claro que falar isso para quem trabalha de arte e precisa de dinheiro é no mínimo leviano, é no mínimo grotesco. Mas você usa essas ideias e vai tentando fazer no paralelo outras coisas, até de arte, mas não desista. A gente só conseguiu dinheiro mesmo para fazer a 3ª temporada. A gente fez a 1ª e a 2ª sem dinheiro. Nem que seja aos finais de semana. É o meu caso. É os finais de semana, é o tempo livre. É aquilo que você ama, é aquilo que você quer ver se realizando. Você pega o seu tempo livre, não assim romantizando o trabalho excessivo também, mas assim, às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas. É sua meta, seu foco. Nada vem de graça também. Grandes conceitos, um grande problema. Você, produtor, você não quer apresentar para vamos colocar um Canal Brasil, uma produção da DC ou da Marvel. Você não vai ter dinheiro para fazer, eles não vão te dar dinheiro, o conceito é maravilhoso. Mas a gente tem tecnologia para fazer isso? A gente consegue fazer um chroma key decente? Vamos fazer o que a gente tem de qualidade. A gente tem muita qualidade de falar de armas. Não estou estigmatizando o cinema nacional só de tiro. Não é isso. Mas a periferia é cheia de histórias incríveis. Na periferia você tem empatia, você tem uma comunidade que se acolhe,
Existe sim briga, e até as brigas têm um lado cômico que você tem que apurar o olhar para você saber sabe, o entorno de você é maravilhoso. Usa isso, é a sua realidade, é o conceito que você consegue realizar. Não coloque uma coisa que você não vai conseguir realizar. Por isso que eu falo, a Lili está escrevendo roteiro, ela quer inventar um monte de moda. Lili, você tem dinheiro para fazer isso? Você sabe quanto que isso vai custar? Aí a Lili escreveu um roteiro que é extremamente inteligente, coerente e que é fácil de realizar. Eu posso realizar com pouco dinheiro. Durante aquele tempo que você está apresentando a sua proposta para aquela pessoa do pitching, você já você é a pessoa que mais entende do seu projeto, você é o apaixonado pelo projeto. Traz tudo aquilo que ela já falou, que são os fatos, são todas as informações, fale com entusiasmo, fale olhando nos olhos, mesmo que não seja presencial, olha já direto focado ali para a câmera do seu celular, da webcam, da forma como você estiver se comunicando, sabe? Fala com firmeza, se empodera ali daquilo que você está falando. Nossa, estou perdida aqui. E aprenda quais são as suas manias, né? Tome cuidado com isso. Tipo assim. Não é que você não pode ser você. Você pode ser você. Mas tente tirar algumas coisas. Porque os vícios de linguagem também prejudicam a gente. Os tics. Eu também tenho bastante. Você já deve ter percebido. Isso prejudica a apresentação. Deixa o foco exatamente onde você quer. Deixar aquele seu projeto, a sua proposta brilhante para a pessoa contratar não, né? Comprar a sua ideia. Porque uma coisa que vocês vão... A televisão fala... eu já esqueci o texto. Aí, pô... Porque uma coisa que vocês não sabem, às vezes esses players não são só brasileiros. Você, por exemplo, se você apresentou um projeto no Rio Connect, você não vai falar só com um produtor, um programador da Netflix Brasil. Você vai falar da América Latina. Você falando para um americano ou para um desses gringos, o tradutor tem a tradução simultânea. Vai traduzir o quê? Vai aparentar que você está inseguro. Você está inseguro sobre o que você está passando. Você não entende do seu projeto. Você está falhando. É claro que uma fala, você tem que estar tranquilo. Para você estar tranquilo, você tem que conhecer. A partir do momento que você conhece seu projeto, o mundo é infinito para você. E eu acho que as pessoas que não falam em público é porque elas acham que a voz é feia ou porque elas estão inseguras. Foque num ponto e fale. Fale para o espelho. Tenta fazer um exercício antes de vender para você. Pode ser bobeira, mas funciona, porque você vai ter pontos-chave e palavras-chave que você vai saber colocar na apresentação perfeitamente. E vai eliminar os o tipo assim. Isso vai fluir melhor, né? Que é o ensaio. Tudo é treino. Já sabem que vai fazer essa apresentação? Treina antes. Chama alguém, chama um amigo, chama alguém da família. Dá uma olhada aqui, vê o que você acha. Estou te passando segurança? Vê os 5 minutos. Pode cronometrar os 5 minutos. Quero ver se está tudo certinho ali. Beleza, faz isso. Treine antes. E organize os seus tópicos. Isso é muito importante. Você tem 5 minutos. Seu projeto, você pode falar sobre 500 coisas. Você tem assunto para 15 minutos. O que é mais importante? Então, você tem que organizar os tópicos
Então, você tem que começar com algo interessante, porque o que você chama atenção no começo, quando você prende de início, você consegue que a pessoa... Agora você tem minha atenção. Essa pessoa chamou minha atenção. Se eu começo de uma forma que eu não chamei atenção, a pessoa perde o interesse. Você pode falar uma coisa super interessante daqui 2 minutos, que já foi, o seu trem já partiu. Então, sempre organize. Aí aqui está aqui, ó. Comece com algo interessante. Pode ser um fato, uma história, uma piada. Sobre mim, começo ou final. Se inclua no projeto, fale sobre você. Você faz parte disso, você ajudou a criar, você desenvolveu, você é o criador, a ideia é sua. Fale sobre você também. Fale sobre o projeto, sobre a história, sobre o histórico. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente fez um pitching pro Sex Hot. O nosso projeto é uma produção audiovisual erótica. E, claro, com o universo feminino, né? Incluindo sexo no universo feminino. E eu abri a câmera, era virtual, com a música da Rita Lee. Meu bem, você me dá água. Eu abri a câmera com essa música. Eu tinha 5 minutos, eu fiz o pitch em 15. Ela me deu 10 minutos a mais. Porque eu contei a história, eu coloquei o logo do Sabor Doce, eu contei o porquê, eu peguei uma referência de uma dissertação de doutorado, eu trouxe os nomes certos e ela me deu 15 minutos. Isso sempre vai acontecer? Não. No segundo, eu não consegui nem passar o vídeo. Não deu certo. Mas tentem. Saibam o que você quer falar. Apresentem como... Eu falo isso, pode ser um clichê, mas apresente como se sua vida dependesse que você convencesse alguém. Seja essa pessoa que vai persuadir tanto o player que você vai... Eu vou arrancar dinheiro desse player. E o pitching também não quer dizer que você foi bem, que você já vai assinar contrato. São tramitações. Mas você precisa sair dessa porta para entrar na sala. Para isso, vocês têm que fazer com que sua vida depende dessa abertura de porta. E conclua. Não, conclua, né? Conclua com algo... E conclua, ó. Termine, não deixe em aberto pontas abertas. Não dê margem para a pessoa ficar com dúvida, porque a dúvida é o seu pior inimigo. Tente esclarecer em 5 minutos o máximo de informação sobre o seu projeto, o quanto ele é importante. Não deixe margem para alguém ter dúvida, porque essa dúvida vai ser seu calcanhar de Aquiles. A pessoa vai ficar trabalhando em cima disso, ao invés de falar da parte interessante. Então, para quem que você está apresentando, né? Como que você vai se comportar? O meu projeto, ele se conecta com a empresa? A Rê acabou de falar isso já no começo, então aqui está um pouco até redundante, né? Você tem que saber o caso que ela falou. É para o Sex Hot ou é para a Nickelodeon? Qual que é o seu público ali? Então, você tem que saber aonde você está se inscrevendo. Mas aí é da postura. Por exemplo, se você for presencial, a sua presença para o Sex Hot é infinitamente diferente da sua postura para Nickelodeon. Não estou falando que você tem que se vestir sexy. Não é isso. Você vai ter uma postura mais sensual, ou se você não quer ser sensual, mas que você tenha mais expansividade na sua apresentação do que uma apresentação para Nickelodeon. É claro que talvez para o assunto infantil você também tenha que ter um linguajar mais rápido, mais dinâmico, mas a sua postura física é diferente. E você vai ter que se adequar com o assunto e com o play que você quer. Você não pode ir de cropped para um canal da Nossa Senhora. Você está totalmente desconexo com o que o player quer. A linguagem
católica. E eles contratam também, a TV Nossa Senhora tem um player para isso. Você tem que ter esse discernimento para quem você quer atingir, porque além do corporal, além do verbal, você vai ter que ter o corporal. Não estou falando que você tem que ser a melhor, a mulher mais linda, tem que ter o salto 15, não é isso, porque normalmente você vai estar sentado e a pessoa de frente para você. Mas a sua linguagem corporal vai influenciar infinitamente na sua apresentação. E a visual também, né? Tudo trabalha junto com o que você quer passar. A disposição normalmente é assim. Normalmente o player ele vem em conjunto. Um te faz pergunta e o outro te anota. E você fica de frente. É intimidador, mas é uma forma para testar, sabe, seu nível cardíaco. Que um vai te fazendo pergunta e você vai ter que ir respondendo. Você vai ter, acho que 2 minutos e meio para falar, e aí eles abrem para pergunta. A disposição é assim. E esse último tópico aqui, pesquise sobre o profissional que vai fazer com você o pitching. Você pode até achar no YouTube outros processos que ele fez, então você já dá uma avaliada, já vê qual que é o comportamento dele, então você já sente um pouco qual que é a pegada da pessoa, então aí você já consegue, eu vou seguir por essa linha, essa pessoa não foi tão bem falando dessa forma, então na minha apresentação eu vou falar de outro jeito. No vídeo que a gente ia passar, a imprensa marrom, eles têm várias dicas de pitching. Inclusive, a diretora da imprensa, ela fez um no Rio Connect. Então, ela dá 5 minutos para a pessoa convencer. O cara foi tão inteligente, que ele lançou uma pergunta assim, no final, ele falou tudo que ele tinha para falar, ela estava sisuda, e ele falou assim, vamos fazer uma hipótese, se eu te jogar uma bola, rola? Ele quebrou ela nessa brincadeira. Que, né, teoricamente, você é bonita, e aí ela deu mais 3 minutos. Esses 3 minutos ele arrasou com a conversa. E isso daí não quer dizer que vai sempre acontecer, pode ser que essa piadinha possa cair super mal. Você vai sentir. Como é que você vai saber quem são os players e quem são os seus entrevistadores? Normalmente, se você for selecionado, chega uma cartinha dizendo, você foi selecionado para falar com XYZ, com a pessoa XYZ. Você vai no LinkedIn, vê o que essa pessoa fez. Talvez o universo dela seja próximo do seu. Você pode engatar uma conversa com igualdades na sua vida. Isso muito bom, porque você quebra uma barreira do primeiro contato. Olha, a gente tem a mesma realidade, a gente teve uma vivência igual. Você já quebrou o gelo aí. Nisso você já tem uma barreira a menos para falar o que você tem para falar. Isso tudo pode ser bobeira. A Renata está falando, isso é uma idiotice. Não, isso importa. Porque você vai estar estressado para falar com alguém. Como eu falei, faça como se fosse depender da sua vida. Vai te deixar estressado. E se você quebrar essa barreira, seu estresse vai diminuir. E você vai conseguir falar tudo. Ok, no site da minha Pega tem o curso dela. A Maon? Estava gratuito no mês passado, eu não sei se ainda está. Mas façam o curso. Pitching, e ela é fera, sabe? Façam. Eu vou tentar jogar no grupo depois. Tá. A única questão do pitching que eles fazem, que eu acho que eu fiz o da SPCine, é que nós temos uma realidade que é diferente para chegar para uma Netflix. A gente é independente, eu não estou frustrando vocês, mas a possibilidade da gente chegar numa Netflix vai demorar um pouco. A gente não vai bater na porta da Netflix ser atendida, não vai ser atendida. Se a gente for atendida, a gente vai através de uma outra produtora, que aí seria a coprodução, através de uma O2, de uma Mixer,
A gente, produtor independente, que tem até CNPJ, a gente não vai chegar na Netflix. Mas a gente, num pitching com a Netflix, a gente lança olhar para eles. E sabe o que isso vai acontecer? O próprio cara da Netflix. Porque isso daí também tem tudo know-how, né? O Netflix não me conhece, mas conhece a O2. Ela vai fechar o contrato comigo ou com a O2? Com a O2. Só que a minha ideia é muito foda. A O2 não tem a mesma ideia. Eles podem fazer o intercâmbio. Isso acontece. Tem uma amiga que chama... esqueci da série. Está na Amazon Prime. É uma série que era websérie. Eles fizeram um acordo com a O2. Acho que é Charme. Cheia de charme. Essa. Eles fizeram um contrato com a O2 e a O2 intermediou a compra com a Amazon Prime. O que acontece nisso? Ela ficou cheia de dinheiro? Não. Quem ficou com cheia de dinheiro? A O2. Só que ela abriu a porta. Inclusive, ela tem um podcast de audiovisual para também posso jogar lá no grupo, que é bem legal, para estar dentro assim, desse tipo de assunto que a gente está falando aqui. É isso. E eu acho que eu tenho os contatos da... Uma coisa, antes de vocês conversarem com qualquer play, até com... Sintonia foi feito pelo... foi direto, porque foi feito com a... Não, como é que é o nome da... Condzilla. Condzilla tem o maior canal do YouTube. Condzilla, se ela falar assim... E eu acho que a Sintonia... Mas sabe qual que é o problema? Eu, Renata, por mais que eu tenha feito algumas coisas, eu vou conversar com a Netflix, ela não vai me atender. Agora vai o tiozinho da Condzilla que não sabe falar nem direito, eles vão atender. Existe um negócio de status. Sabe? É frustrante? Muito. Mas é a realidade. Assim, a Condzilla hoje conversa com o público imenso. Eu direciono com o público imenso. Então é natural, né? Eu acho que conforme você consegue agregar mais gente dentro dessa fala que você está levando, você vai ganhando mais notoriedade, porque você está envolvendo pessoas, a gente tem pessoas pro capitalismo, vamos dizer assim, né? É dinheiro, entendeu? Os caras querem dinheiro. Porque se vocês forem analisar assim, categoricamente, vamos falar o Sintonia. Sintonia, a primeira temporada, foi infinitamente melhor que a segunda. Só que os recursos da segunda temporada foram infinitamente maior que o da primeira. O que a Netflix quer? Não, eles querem fazer um super projeto. Não, eles querem que o que for produzido reverbere a nível mundial e que isso ganhe mais assinantes. É capitalismo. Não pensem que é arte. Netflix não é artística. Netflix é comercial. O que você... Eu assisti um documentário que está na Netflix, do Andy Warhol. E aí ele falou uma coisa muito importante. Como é que você é artista e transforma a sua arte em algo comercial? Como você deixa essa linha tênue de continuar artista e vendendo? É isso que a gente quer chegar. É nessa linha tênue. A sua fala aí do lance do alcance da Netflix, não teve uma série também nacional, acho que Ninguém Está Olhando, do Daniel Rezende, que teve uma temporada, ganhou prêmio, teve premiação lá fora, só que aí cancelaram. E, tipo, a série, ela tinha uma pegada muito boa, assim, sabe? Todo o mundo que ele criou ali na série é bem interessante. Ganhou prêmio lá fora, só que mesmo assim cancelou e já era, morreu, sabe? Qual que é essa série? É aquela que... Você achou isso bom? É porque é um público teen. Você viu os diálogos? A Netflix não é boba. Ela não é boba. Ela não vai cancelar. Ela não vai cancelar igual o Sense8. Eu acho uma produção impecável. O último já não gostei, mas é impecável. Por que cancelou? Porque não tem alcance. A Netflix não é boba. Ela está em pé, ela ainda é uma das maiores porque ela não é boba. Ela sabe o que vende.
É claro que tem porcaria que vende, tem. E vai ser reproduzido, produzido, vai. Sabe? Essa questão que você falou do capitalismo, né? Sim. Se você fazer uma produção lá que vai render, que tem sei lá, um nome específico de audiência, ele vai dar sequência naquilo até. Na Casa de Papel, era só uma temporada fechadinha quando a Netflix comprou. Esticaram até. Que é um exemplo de filme ruim que vende? Velozes e Furiosos. Franquia eternamente. Porque ela é nichada. É um público jovem que gosta de mulher de biquíni, carros velozes e corridas e perseguição. Isso é bom? Por quê? Porque você lá no seu público-alvo já sabe para quem vai produzir. É sucesso de bilheteria, certeza. Se vocês quiserem fazer algo comercial para ganhar dinheiro, vocês podem. Não é porque a gente é produtor periférico que a gente não pode fazer algo comercial para a gente ganhar dinheiro. Essa ideia de que produtor independente de periferia só tem que fazer algo cultural que vai mudar o mundo. Não, eu quero ganhar dinheiro. Vocês têm que parar de pensar que produtor independente nunca vai ganhar dinheiro. Não, vocês estão se olhando de forma errada. Eu não digo que vocês vão ganhar dinheiro amanhã. Não é amanhã, vai demorar. Mas se vocês persistirem, se vocês olharem ao mercado, se vocês entenderem aonde vocês querem chegar, sim, vocês vão. Eu acho que, eu e o nosso coletivo, que a gente vai entrar num lugar que pode ser mais rentável que qualquer outra nossa produção. Por quê? Porque a gente já tem uma história, né, 7 anos, e a gente falou assim, agora a gente pode ganhar dinheiro? Pode, vamos fazer? Vamos. E a gente está investindo num projeto que é desse, que é extremamente comercial, extremamente padrão, e que pode ser até o reverso de tudo que a gente produziu. Mas a gente vai dar a nossa pitada. Então, não pense que você, com o seu documentário que ainda não foi divulgado, é ruim. Não. Os players precisam de produtos. Se o seu produto está pronto para licenciar, começa a vender, começa a divulgar, começa a fazer teaser, começa a se vender. Não pensa que eu produzi, tá bom. Não, tá bom. Eu posso vender, posso licenciar. Tem editais do governo só para licenciar a obra audiovisual pronta. É só vocês ficarem espertos. Só que precisa da documentação também, né? O próprio conduzir, ele sai do mundo da periferia mesmo, virando vilão, entendeu? Lógico que ele viu o lance do YouTube, né, tudo. Mas eles... Hoje ele está dentro do Netflix, porque um dia lá atrás ele acreditou e começou com uma crise igual essa câmera aqui. Exato. Exatamente. E produzindo videoclipes, né? Isso saiu fora até do segmento, que eu já vi eles falando do Racionais, até uma das primeiras vezes que eu tô na produziu tudo com conduzível, tipo, não faz sentido, mas mesmo assim, tipo, abrangendo o leque, né? Pois é, mas uma coisa que ficou bom na segunda temporada do Sintonia foram os diálogos. Os diálogos dos caras que são da família são perfeitos. Por que eles colocaram isso? Eles pegaram as pessoas para ajudar nos diálogos, porque o diálogo da primeira temporada é super fraco, né? Até aquela mulher que faz parte do crime, ela falou, vou levar no caso 10, você vai falar, não tá convencendo. Não é? Sim. Exatamente isso. Vamos dar sequência aqui, pessoal. Aí, agora eu vou jogar para vocês. Qual é o motor do projeto que vocês fizeram, o Guri? Qual é o motor do projeto que vocês fizeram, do Palhaço? Como que é o nome do seu projeto mesmo? Palhaço de Quebra. Passa para eles falar, Lili. Agora, peraí, seria o ponto principal? Vai, eu sou o player, você tem 5 minutos. De tudo que eu falei lá, eu e a Lili, você vai me apresentar qual que é o motor da sua série. Você vai me fazer uma mini apresentação. Bom dia a todos. Se você quiser vir até a frente. Não. Pode. Ai, que vergonha.
Não tem Então, vergonha. o nosso projeto tem como intuito questionar não só o pessoal de fora da quebrada, mas a galera que está vivendo ali. Porque muitas vezes a frustração minha pode ser a sua também. Só que não rola diálogo. Então, esse personagem vai estar inserido ali para trazer esse diálogo em volta e ele também representar essa pessoa que está dialogando com ele. Então, vai ser meio para trazer pautas que muitas vezes a gente deixa passar despercebido por conta da correria, por conta de outras coisas. Então, o ponto principal é deixar essa conversa fluir e ele também abrir vários outros questionamentos para quem está assistindo. Por que eu deveria patrocinar o seu e não do palhaço dos Jardins? O guri. Não vou jogar um contra o outro. Palhaço dos Jardins, que não é da quebrada. O nosso conteúdo, ele está formatado para ser um curta. Só que mesmo assim, ele deixa parâmetro para fazer uma continuação, seja ele no podcast, com os temas que vai ser abordado no curta, ou até palestras, ou histórias em quadrinhos, alguma coisa que englobe aqueles assuntos que está sendo tratado no curta. Tira o ou e coloca e. Ou não, e. Olha, você matou. Porque o que o Netflix quer? Subprodutos. Ele quer vender, ele quer participação. Eu vou fazer um quadrinhos, eu sou a Marvel, eu vou fazer um quadrinhos, eu quero uma participação na vendagem disso. Se eu fiz o último filme, o Batman, puta filme, puta cor, sim. Sabe? Eles vão ter subprodutos disso. Eu ainda não sei o que é, mas o que eu penso? Eles vão ter jogos, sei lá, podcast. Vai movimentar até as outras coisas antigas, né? Quadrinhos que a pessoa não lia, vai começar a vender por conta do filme. Sim. Se eu sou a Netflix, eu te patrocinei, eu tenho direitos a todos os seus subprodutos. É uma amarração infinita. Enquanto vocês fizerem, vai ter. Igual o 3%. 3% começou com uma... Inclusive, eu tive o curso com o diretor e o idealizador. Ele começou com uma ideia, a Netflix deu um gás, deu dinheiro, ele mudou, e aí depois a Netflix meio que assumiu o enredo. E o cara não podia fazer nada. E o cara, se ele for fazer mais um 3%, ele tem que dar dinheiro para a Netflix. O Lucasfilm, né, do Star Wars, ele vendeu o filme, né? Vendeu o lance dos bonecos lá, né? Vocês podem ficar mais tempo? Pelo menos meia hora? Não? Mas vai gravar também, aí de certa forma. Ou de que a gente faz? Você pode ficar mais quantos minutos? Falta quantos minutos? Falta 10 minutos. Eu acho que quem puder ficar fica. Você quer fazer alguma pergunta? Vamos usar esses 10 minutos para sanar suas dúvidas. E aí, quem puder ficar, a gente fala mais coisas. Não, assim, isso é muito bem claro. Assim, para mim foi muito produtiva as dicas que eu vi aqui, né? Assim, me incentivou bastante. Então, não vai dar para mim ficar até o final, até porque daqui a pouco eu tenho que chegar em casa, fazer comida e ir para o serviço, né? Então tem que ter essa correria toda. Mas, na próxima aula a gente continua. Eu só vou fazer uma pergunta, né? O motor que você fala ali seria... O motor da série, por exemplo, do meu trabalho, seria a ideia principal, seria isso? Por exemplo, o tema é guru. Eu vou tratar do tema... do guri, desculpa. Aí a série vai tratar de crianças que se envolvem, né, com traficantes. Seu motor é esse. Esse é o motor. O motor não precisa É a ideia principal. Não precisa estar explícito e não precisa ser o factual. Qual que é o seu motor? É você colocar luz a essa situação de crianças
inseridas no tráfico de drogas. Seu motor é mostrar que muitas crianças hoje no país, aí você faz um recorte ou não, enfim, o que você quer falar, né? O que você quer gritar? Esse é o seu motor. Qual é a melhor situação que você quer apresentar? Isso pode estar impresso num personagem, pode estar no roteiro, ou não, é implícito mesmo, porque você não vai dar a solução disso. Isso é um tema muito amplo, você não vai ser o salvador dessa situação, mas você vai colocar luz a essa situação que muitos podem... Evoluir, né? O que esse fato pode estar evoluindo, além se a gente não tiver não uma cura, mas como que eu posso dizer, um direcionamento, né, para essas crianças ou para a própria realidade, né, que está acontecendo na comunidade. Uma coisa que eu vou falar para você, normalmente a gente acha que a gente vai salvar o mundo, todo mundo igual. Essa é uma referência até do Mulheres em Série. A gente fez 3 temporadas, achando que o nosso projeto ia colocar luz a essa situação. Sabe o que a gente entendeu na 4ª temporada? A gente está fazendo errado. A gente não tem que mostrar, porque o meu audiovisual não vai salvar a mulher que está apanhando, mas o meu audiovisual pode questionar uma deputada que levantou a bandeira de ser uma feminista. E foi isso que a gente fez na 4ª temporada. A gente foi para as cabeças. Porque a gente não vai salvar. E a gente tem que se despir dessa situação de ego, que o nosso audiovisual vai ser mais importante com qualquer outro. O nosso tema é explorado há muito. Muitas mulheres fazem vídeos depois de apanharem. Quantas mulheres ainda apanham? Não é porque a outra fez o vídeo que ela é irresponsável ou que ela não vale o trabalho dela fez. Não, é que o jeito de cobrança está errado. É aplicar a Lei Maria da Penha, é falar essa deputada que é supostamente feminista, o que ela está fazendo, se ela está legislando só para o prazer dela, se ela só está embolsando dinheiro. E aí, o que você entende na sua produção audiovisual? Que você tem que se despedir de todo preconceito. Talvez o que você acha que é imponderável, que é impossível de entender uma criança indo para o tráfico, é porque ela não tem escola. Talvez o seu olhar não vai ser só sobre o traficante, vai ser sim sobre a necessidade que tem ao entorno. E aí você pode até mudar o seu foco. Você não vai salvar, mas você pode mudar o seu olhar e trazer algo novo, né? Porque muitos também já falaram sobre essa situação. Existem vários documentários. Não pense que você vai fazer um documentário único. Com certeza tem alguém que já fez alguma coisa. Tirem, se dispam do ego. A gente não tem dinheiro, a gente é de periferia, a gente não é renomado. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com muito pé no chão. Só que esse pé no chão não quer dizer que o que vocês fizeram é ruim. Não, pelo contrário. É genuíno. É genuíno. O seu projeto, você tem que vender. Você tem que distribuir. O dele tem que distribuir. O seu tem que colocar para frente. Final, né? Mas eu achei legal, eu não conhecia esse outro. Aliás, eu não tinha conhecimento nenhum disso, de produção, de roteirismo, de nada disso. Eu acho que a Liliane e você colocaram de uma forma bem simples, de um entendimento para nós que somos leigos nisso daí. Legal. Não tenho vontade de ser produtor, não, porque eu acho que deve ser uma coisa de louco. É enlouquecedor. Ficar sem dormir, né? É uma coisa que tem que pensar muito, né? A gente briga entre a gente, sei, você acha que não? Deve ser uma coisa de louco, estressante, né? Mas o que importa é o resultado final, né? E eu acho que... A gente não pode achar que a gente está fazendo
isso, então. Mas que a gente está fazendo, o ato de fazer é além. Não está deixando para o outro que não entende o que eu falo. Sim. O ato de fazer vai além. Eu não estou dando chance para um cara do Jardins falar da minha quebrada. Não que ele não possa fazer isso, mas ele não vai saber o que eu quero falar. Ele vai trazer o superficial, a imagem que ele tem, que é só de passagem, o estereótipo, né? Imagina. A gente vai postar lá no grupo um monte de material. Leiam. Ler é importante, viu? Livros são importantes também. Isso daí é o que eu acabei de falar. Porque se você não falar, vai vir alguém e vai falar. E não vai falar com a qualidade, com a integridade, com a responsabilidade do que você quer falar. Aí fala sobre pitching de vídeo e como vocês devem se comportar no pitching de vídeo. Bom, vamos lá, gente. O que acontece? A parte do pitching de vídeo surgiu na época pandêmica, então ela acontece via Meet. Isso. Então, o que você precisa para você fazer o pitch bacana de vídeo? Ter uma boa iluminação, um bom áudio, clareza nos pontos e o mundo de história. Então, o que quer dizer isso? Você vai testar tudo isso antes de fazer. Você vai testar o posicionamento seja do seu celular ou da sua webcam. Você vai testar para ver se está tudo bem, se está tudo muito bem estruturado. Chama alguém antes, envia o link para um amigo antes, fala com ele antes, vê se está tudo funcionando. Porque é muito importante você apresentar de uma forma, digamos que perfeita. E também para não consumir o seu tempo de fala. Porque você fazer um pitch numa sala escura é ruim, a não ser que você for fazer um pitching de um filme de terror ou uma série de terror. Isso é ambientação, é aquele ponto, o mundo da sua história. Tá? Se você estiver falando sobre animação e tiver um personagem que você já tenha, coloca ele. Apresenta ele. Se tiver um desenho, coloca ele como a foto de fundo do seu cenário. Usa o universo que você quer apresentar a seu favor no pitching de vídeo. Normalmente não pode ter muitos elementos para ajudar, né, nesses pitching, porque são só 5 minutos. Mas isso de mostrar uma foto atrás, uma música, meio que burla a estratégia, entendeu? O online acaba sendo as mesmas qualificações, então nós temos as mesmas qualificações, isso é tudo muito importante. E aqui tem uma coisa que não estava lá, mas também é importante, você falar seu e-mail, né? Não esquece do seu e-mail, da sua página, né? Então, deixe seu contato também ali, claro. Aí, como que você pode fazer uma boa iluminação? Estou fazendo isso lá da minha casa. Então, você testa antes, você vê aqui a questão das lâmpadas, coloca o computador em um ambiente, vê como fica, ficou legal. É esse tipo de imagem que eu quero passar. Então, é ali. Eu vou para essa janela porque aqui vai iluminar melhor, vai ficar melhor contra a luz. Então, você faz dessa forma. Tira um print screen e vê se a fotografia ficou bem iluminada. Olha os detalhes. Esses detalhes podem fazer a diferença para você entre o profissionalismo e o amador. Para você não mostrar para o pitching, esse cara não tem... o projeto dele é até legal, mas ele não tem condições de fazer nada. Ele não... Sabe, olha, a gente fez um pitch e ele estava desfocado, a luz estava ruim, sabe, muito barulho. Está falando de audiovisual. Então, venda já o seu audiovisual na sua própria venda. Aí, aqui, os recursos visuais que você pode usar é o Canva, que tem sua versão gratuita, slides, que você pode fazer no PowerPoint, através de PPT.
o Adobe Spark, que eu não conheço particularmente, não uso, mas o Canva e o Slide também resolve. Tudo que você faz bem estruturado, com uma apresentação bacana, não poluída, é muito legal. E você, né? É o principal. E é aquele negócio, por exemplo, no do Sabor Doce, estava muito frio, mas eu fui com um pullover vermelho, porque o que eu queria passar era um negócio assim, sabe? Então usa. Sei que é plano americano, mas, sabe, usa um brinco diferente, Não, tem o presencial. É que na pandemia acabou sendo a maioria de formas online, né? Não. Então, tá aberto do Frapa. Depois a gente troca uma ideia. Mas, por exemplo, eu acho que foi a melhor coisa que surgiu desse negócio ser online, porque você não precisa ir para o lugar. Qual que é a questão? Esses festivais que a gente participou é tudo Rio. Então, a gente tinha que ir para o Rio. Ia ser um gasto que a nossa condição de produtor independente não tem. A gente não tem saldo para usar em outros projetos como investimento. A gente tem o dinheiro que a gente usa para o projeto e acabou. Né? E aí a gente está matando um leão por dia. Então, eu acho que, igual esse outro que a gente vai fazer agora em maio, podia ser presencial e online. A gente escolheu online. O do Frapa, eu acho que também é online. Qual é o complicador? Você não vai fazer network. Isso é ruim. Se você tem dinheiro, melhor fazer presencial, que você faz um puta network. Você não vai falar com o cara da Netflix, mas você pode estar com o cartãozinho. Lili, conta o negócio lá que vocês levaram lá no Rio Web Fest. No Rio Web Fest, por exemplo, lá de 2000 e atrás. Então, o que acontece? Quando a gente tinha teve essa oportunidade, a gente foi, né, e levou o quê? Alguns brindes e cartão, e camiseta, enfim, tudo para a gente distribuir para os players que estavam lá e também para os executivos, assim, digamos, da área que estavam ali disponíveis e que estavam analisando as propostas e os projetos. Que aí você já cria também uma identidade visual, né? Sim, sim. Tanto que a gente entregou uma xícara para um dos criadores do Rio Web Fest, e aí, no encerramento, ele pegou e falou assim, eu ganhei esse presente no primeiro dia e eu deixei para abrir hoje. E aí a gente estava assim lá, espantada, porque a gente já sabia que era caixinha, e a gente ficou assim, meu Deus. E ele veio subindo, e a câmera acompanhando, aí ele sentou assim do meu lado e falou assim, ai, que bacana, aqui eu vou abrir e tal, e era xícara e tal, e a gente pegou, e teve toda aquela parte de interação. Então, não só ele acabou conhecendo, e isso não foi programado, não só ele gostou do presente, que era simbólico, era simples, mas como as pessoas ali ouviram o nome Mulheres em Série sair da boca do criador. Então, você já faz essa também, né, esse marketing. Ninguém pesquisou, ninguém curtiu, ninguém foi para a nossa página, mas a gente estava lá. E a gente se expôs, né? Tentou. A prova de conceitos. Ela pode ser feita com editais ou até mesmo em casa. O que é esse de conceitos? Por exemplo, tem editais específicos para te dar feedback. O que é esse feedback? Às vezes você pergunta para um amigo, seu melhor amigo, ele não vai te criticar como um cara do edital. Ele não vai apontar seus defeitos. Aí pode ser que aconteça, com toda certeza, você vai ouvir críticas verdadeiras. Que horror. Naquele momento, Mas existem editais específicos que te dão um retorno, um feedback. E esses editais são importantes? São, mas eles não podem ser um limitador para você desistir. Eu tive uma oficina com
com uma criadora da Bahia, uma roteirista da Bahia, pela Ancine. Pela Ancine não, pela SP Cine. Depois eu vou passar os links para vocês fazerem todas essas oficinas que são de graça. E essa roteirista, ela está fazendo algo tão incrível, que é uma ficção científica brasileira com sotaque da Bahia. Eu falei assim, eu quero ser sua amiga. Eu quero ser sua amiga. E aí ela falou assim, olha, eu participei de vários Connect, que os roteiristas mandam os roteiros e aí são analisados. E aí tem salas de roteiros. Aí ela participou de alguns festivais internacionais que salas de roteiros dão construção e dão pitacos no seu roteiro. Isso às vezes é bom, às vezes não é bom. Porque essas pessoas que foram dos festivais estrangeiros não tiveram a percepção do quanto isso era importante para o Brasil, para a nossa identidade, para a nossa criatividade, para ter noção de uma produção com o sotaque da Bahia. Olha como isso daí rompe barreiras e rompe tudo que a gente tem de preconceito só de Rio e São Paulo, de produção audiovisual. É que nem no Porta dos Fundos eles contrataram recentemente aquele... Seu Pimenta. Eu amo ele. Aqui, então, nesse slide que vocês vão receber, ele fala um pouquinho dessa questão da identidade que a Rê já passou. E aqui é o nosso projeto. É o nosso último projeto, Sabor Doce. Tá, né? Aí é isso que eu estava falando aqui, sobre os feedback, né? De aprenda a peneirar, aprenda que nem tudo que eles vão criticar servem para você desistir ou serve para você esmorecer, não. Isso aí teve até, foi ano passado, a gente fez de dinâmica do semestre, foi um programa ao vivo. E aí a ideia foi falar sobre a cultura de rua, né? E aí a gente pegou o MC para ser apresentador, e ele tinha vício de linguagem, na hora que a gente foi falar com ele, não percebeu. E aí depois, quando os professores foram analisar o trabalho, o professor falou assim, eu entendo que para a proposta faz sentido, mas ele repetia muito, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ele ficou parecendo um personagem, mas não, era o jeito dele. Ele estava nervoso e começou a repetir isso muito. Então foi uma das, não bronca, mas foi um dos feedbacks que a gente levou. De tipo, tentar não tirar, porque claro, tá no cara ali, mas ter falado pra ele, tenta diminuir um pouco, porque na hora que ele tava nervoso, ele me mandava muito, tá ligado? Mas ele era aluno ou era um MC mesmo? Era um MC mesmo. Ó, tá vendo? Preconceito de estrutura. Porque nenhuma forma de falar, a gente tem esse preconceito linguístico, né, também, porque assim, nenhuma forma de falar é considerada incorreta. Você sabe que isso é preconceito linguístico. E é claro que tem muitos tabus na nossa sociedade, mas é muito engraçado, até eu acho muito irônico como pessoas que que estão numa comissão julgadora para alguma coisa que seja relacionada a algo cultural, fazer esse tipo de julgamento. É uma pessoa que não deveria estar numa banca julgadora, porque ela não conhece uma questão tão importante como é o linguístico. Porque essa história de você julgar... Se no contexto era MC, como que um cara pode falar que o cara está errado se o cara é um MC? Não existe isso. Aquela verbalização dele é da vivência dele. É do contexto social onde ele está inserido. E ele é muito mais que isso, né? Ele está ali no lugar de fala dele. Não, e ele está quebrando barreira, porque ele está na academia. A academia devia falar assim, não, peraí, deixa eu sentar que eu quero só te escutar. A academia tem muito disso, de achar que são... Eu lembrei de um exemplo agora que não é muito voltado para o cinema, mas, por exemplo, quando o senador, até então senador na época, Eduardo Suplicy, foi lá e recitou um rap dos Racionais, todo mundo aplaudiu, porque talvez era um homem branco, padrão, que já estava em um determinado nível de poder, né? Porque a gente sabe que a nossa sociedade
ela não é só comandada por quem tem dinheiro. A gente sabe que a próxima etapa do dinheiro que as pessoas almejam realmente, claro que o dinheiro proporciona muitas coisas, mas é uma coisa chamada poder. O que as pessoas querem, enquanto ser humano, é ter poder sobre o outro. E não estou dizendo que esse é o caso do Suplicy em si, do senador Eduardo Suplicy naquele momento, mas como que aquilo foi respeitado, sendo que os Racionais já têm uma jornada tão extensa na nossa sociedade, um papel social tão foda, e isso foi validado teve aquela validação e aquele estardalhaço todo, porque era um homem branco de poder recitando um rap dos Racionais. Vamos pro próximo. Mostre sua cara, né? Network é tudo. No caso aqui dos presenciais e também do online, esteja ali disponível. A pessoa te cedeu mais tempo, igual a Rê falou? Vai lá. Usa. E não esqueça de escrever, porque se você é um roteirista, se você é um produtor independente da periferia, o mínimo que você tem que fazer é escrever. As suas ideias, eu esqueci de falar, que eu ia falar e acabei interrompendo e esqueci. Mas também você não pode mostrar sua ideia sem estar registrado. Isso é um erro muito clássico que nós, produtores independentes, temos, de contar nossas ideias para gente gigante e achar que eles não vão roubar. Lê do engano. Registre. Tem a Biblioteca Nacional, tem um site que eu vou passar para vocês, que é de registro, que você paga acho que R$30. Registra o seu projeto. E aí você começa a falar. O exemplo grande lá foi no começo do BBB aqui no Brasil, né? Que acho que o SBT teve acesso a vídeo. O Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas. Aí rolou até processo pelos anos, né? Persistência e perseverança, que a gente está falando desde o começo. Persista, seja perseverante, não desista. E agora a parte do produtor. Vai, Lili, vai que é sua. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades do produtor ou da produtora. Quais são as responsabilidades? Um produtor ele tem que ser, em sua essência, organizado, porque ele vai organizar a parte dele e dos desorganizados, porque sim, sempre vão existir pessoas desorganizadas na equipe. 70%. Sim. 70%. Como produtor, você tem que controlar os horários de chegadas, os horários de saída, não deixar o set tumultuado. Por exemplo, se você vai gravar diversas cenas no mesmo local e você já fez aquele cronograma do dia, que a gente chama de ordem do dia, que depois nós vamos enviar alguns modelos para vocês, tanto de ordem do dia como de cronograma para editais, e também um modelinho de orçamento que vocês vão poder também utilizar lá para editar os editais que vocês se inscreverem futuramente. Então, esse controle de horário, você já passa a ordem do dia, que nada mais é que uma agenda do que vai ser gravado naquele dia, a ordem de chegada dos profissionais, equipe sempre chega antes para alinhamento, depois os primeiros atores que vão gravar cenas naquele local. Então você vai fazer todo o planejamento daquela diária de gravação. Dentro desse planejamento de diária de gravação, o que acontece? Você tem que ter esse controle de horários, porque, por exemplo, eu tenho 3 atores, 2 eles gravaram a cena que incluíam os 3, e agora eu estou indo para uma próxima cena onde só vai ser necessário 1. Aqueles outros não precisam continuar ali no set. Eu tenho que evitar que aquele set fique tumultuado, porque eu já tenho a equipe técnica, já tem outros fatores ali acontecendo, então deixar o ambiente o mais clean possível, tanto de organização de equipamento, organização de mochilas, porque quando você vai, cada um vai levar o seu, né? E organização de figurinos, então deixa tudo isso muito bem organizado, muito bem planejado. E coloca ordem na casa. Você é a pessoa que coloca ordem na casa. Ninguém vai no set. Ninguém no set. Olha, dizem que o diretor manda no set, mas quem manda no diretor é o produtor.
Quem manda no diretor é o produtor. Porque é você que fez, você que sabe o tempo que você tem aquela locação, você que sabe o tempo que você pagou o seu ator, você sabe todos os combinados que você fez para aquilo acontecer. Então, você dita as regras do jogo. Principalmente em produções independentes. E nas que não são também, tá? É assim que funciona. E o diretor ele fica muito de boa quando ele tem um produtor de confiança. Assim, ele pensar no negócio, o produtor já fala, tá aqui, ó, fiz. Meu, isso daí, pro diretor, é a melhor coisa do mundo. Porque, além de tudo, ele tem que pensar no set, ele tem que pensar em como vai ser o corte do filme, ele tá pensando lá, ele tá pensando em como que ele tá amarrando as cenas para poder não perder a coisa. Então é muito, muito legal isso. Sim. É toda uma dinâmica, né? E é toda uma construção ali dessa equipe que tem que andar em conjunto. E aí tem os contatos. Você tem como produtor, você tem os contatos da equipe técnica, você tem o contato de todos os atores, é você que vai entrar em contato, vai negociar, vai fazer todos esses trâmites, você que vai fazer o pagamento. Em grandes produções, talvez você tenha assistente de produção. Não, aqui a gente está falando de cinema independente. Então, você é o seu assistente. E é você que vai dar conta desse trabalho, sim. A ordem do dia, eu já falei, que é o planejamento, né, de tudo que acontece, e o controle do orçamento. Gente, o orçamento está... claro que algumas coisas acontecem imprevistas, mas o orçamento está planejado. Esse orçamento tem que ser cumprido. Não abram mão de cumprir o orçamento de vocês. As autorizações. Isso aqui é muito importante. Autorizações de uso de imagem e de som. Você precisa ter isso assinado pelos atores. Você pode ser processado se você não tiver isso e isso for divulgado mais tarde. Acordos vocais, é certo se você tiver uma câmera que a pessoa ali filmou e falou assim, eu autorizo utilizar na websérie Mulheres em Série, 4ª temporada, o uso da minha imagem, do meu som. Beleza. Mas se você tiver isso também, a melhor forma é você ter isso por escrito, documentado, com o RG, o CPF, todos os dados da pessoa. Também a gente envia por e-mail para vocês, por e-mail não, envia lá no grupo esse modelinho. Transporte. O produtor vai cuidar ali de transporte, da alimentação e dos pagamentos, como eu falei, e dos contratos, que está ali na linha de baixo, que não está dando para ver. Mas ele cuida de tudo isso, então ele vai gerenciar várias coisas. E aí, o tópico que manda em tudo isso é a organização, que ele precisa ter organização, eu não estou enxergando o negócio, mas ele precisa ter organização para ele dar conta de tudo isso. E tem uma coisa, por exemplo, no nosso coletivo, a gente divide, a Lili fica com a parte tudo de dinheiro, porque ela é boa, mas a gente divide algumas funções, porque a gente sabe trabalhar junto, às vezes eu estou pensando uma coisa, ela completa, às vezes, essa sinergia entre produtor é muito boa, sabe? E, por exemplo, esses 2 projetos que eu deixei o orçamento estourar, foi porque a gente teve mudanças que eu devia ter falado não, e eu falei sim. Então, aqui, esse daqui, essa foto é de uma gravação, é claro, né, que a gente está falando de uma grande produção, mas aconteceu em São Paulo, essa daqui foi na Avenida Paulista, eu estava lá no dia, que foi da série do Keanu Reeves, que vai ser da Netflix e até hoje não chegou. Isso aqui foi em 2019, não sei o que aconteceu. Teve a pandemia. Né? Teve a pandemia, ainda devemos ver. Então, aí tem as diferenças de grandes produções e produções independentes. A gente deixou produções independentes ali maior, porque o que acontece? A gama de trabalho que um produtor de uma produção independente tem acaba sendo um pouco mais sobrecarregada, porque é tudo direcionado para ele, não tem assistente, não tem... Mas aí, o que acontece? Você não pode ter assistente, mas você tem que ter uma boa conversa com o diretor, com o figurinista, com essas pessoas, porque essas pessoas têm que te entregar tudo o mais organizado possível.
Você ganha, mas se fosse uma coisa muito macro, você ia precisar de mais pessoas, porque não tem como você abraçar tanto. Agora, quando a gente deixa um pouco menor, é possível. Apesar de que a gente conseguiu fazer uma produção de 3 horas aí e pouco, com pouca gente, sabe? A única pessoa que cuidava do dinheiro era ela. Ela que fez 150 pagamentos. É muita gente. Porque precisava pegar o número da conta, não tinha Pix. Não existia Pix naquela época. Não tinha Pix. Aquela época é 2019, que o Pix entrou em 2020, não foi? Não tinha Pix, ela tinha que pegar o RG, tinha que pegar as assinaturas dos recibos, porque a gente tinha que prestar conta com recibos, a gente tinha que fazer e contabilizar o valor da TED. Não era só, vou fazer o pagamento, não. Tudo tem que bater lá no final, quando você for prestar contas, tudo tem que bater. Todos os recibos, tudo bonitinho, tem que bater com a sua conta bancária, o extrato bancário ali. Bom, então era esse o conteúdo que a gente queria passar para vocês. Aqui vou deixar o último slide com os nossos contatos do coletivo Mulheres em Série, para vocês também poderem assistir e ver o que a gente produziu ao longo desses 7 anos. Tem bastante conteúdo. E espero que tenham gostado e não desistam. E uma coisa que eu acho que vocês têm que levar é que saia do comum. Você já é produtor independente. Querendo ou não, você já não está no lugar de status. Mas saia do comum. O que a gente fez? Estava todo mundo fazendo podcast? Vamos fazer uma radionovela? Radionovela de comédia. Assista lá depois, você vai ver. Vamos fazer podcast? Vamos, mas vamos fazer um podcast inclusivo, com tradução em Libras? Sabe, pense. Num próximo passo, né? Sabe, sim. Não pense no agora. Pense, vamos fazer diversidade. O mundo caminha para a diversidade. Você não é mais singular no universo. Você é o coletivo. Pense no coletivo. Quero ter um coletivo que agregue o mundo. Pense no coletivo. E agregue a diversidade porque vocês querem a diversidade, não porque vocês querem um biscoito. Sabe, tipo, de verdade mesmo. Por exemplo, coloque a tradução em Libras porque é uma coisa muito bacana. É um público que ninguém pensa. É um alcance. É um alcance. São pessoas também, eles querem... Eles consomem. Eles consomem. Acho que o Casimiro, né, que é da Twitch, ele colocou Libras lá e, tipo, definição. Eu amo o Casimiro. Sabe por que o Casimiro é diferente? Por que ele deu o gatilho do diferencial? Porque ele conversa comigo, com você, e conversa com o cara mais rico. E ele é simples. Não tem nada. Outro dia ele fez uma live, ele estava com um cobertor horroroso, mas ele é simples. Nada como ser você. Seja você mesmo, não seja um outro, seja você e leve isso com você, em qualquer lugar que esteja. Muito obrigada a todos, todas e todes. Essa foi a nossa aula de produção voltada para editais e pitching e voltado para o público que quer fazer audiovisual independente periférico, sem muitos recursos. Eu convido a vocês todos a assistirem à próxima aula, que vai ser muito bom, vai despertar um olhar diferente para uma produção que pode ser independente, que é a preparação corporal, que vai ser feita pelo João Tavares, que é o nosso membro do coletivo, que às vezes a gente faz direção divididas no Mulheres em Série, e a Maria Covales, que vai falar para vocês sobre a apostila que vocês vão receber em breve, que é a Conhecendo Audiovisual. Então, essa apostila é muito importante, porque o que ela traz nessa apostila? Ela foi desenvolvida em conjunto, mas a Maria vai trazer essa estrutura muito mais ampla para vocês, e aproveitem também essa aula. Ela vai falar sobre o cinema nacional, e vocês vão conhecer vertentes do cinema nacional e um pouquinho sobre o cinema mundial, mas o foco vai ser o cinema nacional.
sobre o cinema indígena, sobre o cinema feminino, sobre o cinema LGBTQIA+, que são nichos muito bacanas que a gente não ouve falar. Então, que tal conhecer um pouquinho mais sobre essa galera que produziu esse conteúdo desde os anos 70 até um pouquinho mais lá atrás, em breve, na próxima aula. Beijo, tchau. Beijo, obrigada. Quer falar alguma coisa? Não estou de boa. Beijo, tchau. Beijo, tchau.